Durante anos, a família real britânica manteve uma imagem de disciplina, união e contenção emocional, especialmente sob o olhar constante do público. Mas todas as fachadas acabam se rompendo. Em um momento que surpreendeu o mundo, o rei Charles finalmente quebrou seu longo silêncio, expressando a frustração, a tristeza e o arrependimento de uma vida inteira. O que se seguiu não foi apenas uma revelação pessoal, mas um reflexo de décadas de verdade reprimida, desgosto e desconexão emocional dentro da instituição real. A explosão de Charles não surgiu do nada. As pessoas mais próximas a ele reconheceram que foi o acúmulo de anos de dor não resolvida, sentimentos enterrados sob camadas de protocolo e deveres reais. No centro de tudo isso está a trágica e complexa história de seu relacionamento com a princesa Diana, a falecida mãe de seus filhos e a mulher que muitos acreditam nunca ter sido verdadeiramente acolhida na firma. O público acreditava que a história de amor de Charles e Diana começou em uma festa glamurosa organizada pela irmã dela, Sarah. A verdade era mais sutil. Diana tinha apenas 16 anos quando conheceu Charles. Tímida, jovem e cheia de energia inocente, ela estava muito distante do mundo da diplomacia polida e do escrutínio em que Charles vivia. Naquela época, Charles ainda estava romanticamente ligado a Sarah. Mas um momento de solidão compartilhada com Diana, durante uma visita a uma galeria, começou a despertar sentimentos que nenhum dos dois entendia completamente, nem ousava agir imediatamente. A surpreendente declaração pública de Sarah de que não tinha interesse em se casar com um membro da realeza deixou Charles livre para perseguir Diana. A imprensa começou a se alimentar de todas as suas aparições. O mundo logo abraçou Diana como a futura noiva encantadora dos contos de fadas, com sua graça natural e cordialidade cativando milhões de pessoas. Mas as rachaduras no romance eram visíveis mesmo antes de tocarem os sinos do casamento. Em sua famosa entrevista de noivado, Diana confirmou que estava apaixonada, enquanto Charles deu uma resposta morna que intrigou a muitos. O que quer que o amor signifique. A frase ficou na memória do público e assombrou Diana. Sua dúvida aumentou poucos dias antes do casamento, quando ela descobriu que Charles havia presenteado uma joia especial, não para ela, mas para Camilla Parker Bowles, uma mulher do passado dele, e como viria a se revelar mais tarde do futuro. Apesar desses sinais de alerta, Diana foi até o fim com o casamento, incentivada pela família e pressionada pelas expectativas do público. Seu casamento televisionado foi um evento mundial, um espetáculo real de elegância e tradição. No entanto, por trás do glamour, havia uma jovem mulher que silenciosamente questionava seu lugar na família real e no coração do marido. Diana esperava que a maternidade fortalecesse o vínculo entre eles, mas a distância emocional entre ela e Charles só aumentou. Camila permaneceu sempre presente em suas vidas, uma sombra que Diana nunca conseguiu dissipar. Mais tarde, Diana confrontou Camila diretamente, mas seu apelo não foi ouvido. A imprensa, sempre ávida por escândalos, alimentou a crescente separação. O golpe final veio com o vazamento público de uma ligação telefônica íntima entre Charles e Camila. O conteúdo gráfico e emocional da ligação não deixou dúvidas sobre a profundidade do relacionamento entre eles. Charles acabou admitindo o caso, quebrando o pouco de ilusão que restava. Diana, em sua agora icônica entrevista à BBC, falou a verdade com uma clareza de partir o coração. Éramos 3 pessoas nesse casamento, então era um pouco apertado. O estilo de vida real não oferecia nenhum refúgio a Diana. A cada passo que ela dava, as câmeras a seguiam. Cada sorriso era analisado. Cada lágrima escondida atrás das paredes do palácio aumentava o peso de sua frágil saúde mental. Ela falou abertamente sobre suas lutas contra a bulimia, o isolamento que sentia no palácio e o profundo desejo de ser verdadeiramente amada e compreendida. A simpatia do público gravitou em torno de Diana. Ela quebrou o protocolo real ao falar francamente sobre sua dor e, ao fazê-lo, tornou-se um símbolo de vulnerabilidade e autenticidade. Enquanto Charles era visto por muitos como emocionalmente distante, Diana foi abraçada por sua humanidade crua. Em 1992,
Charles e Diana se separaram. Em 1996, eles finalizaram o divórcio. Embora não fosse mais uma esposa real, Diana continuou sendo a princesa do povo. Ela transformou seu desgosto em propósito humanitário, dedicando sua vida à conscientização sobre a AIDS, às vítimas de minas terrestres e aos cantos esquecidos da sociedade. Quando Diana morreu tragicamente em 1997, o mundo lamentou como se tivesse perdido um membro da família. Sua morte marcou não apenas o fim de uma era, mas o início de um acerto de contas público com a monarquia. A dor foi profunda, a indignação ainda mais. E Charles, para o bem ou para o mal, foi forçado a navegar em um mar de culpa. Enquanto isso, a história de Camila se desenrolava em segundo plano. Ela havia se casado com Andrew Parker Bowles, um respeitado oficial do exército, após anos de um relacionamento intermitente. Sua união, construída parcialmente por pressão da sociedade, acabou se dissolvendo na década de 1990. Camila nunca havia realmente rompido os laços emocionais com Charles, e a conexão deles reacendeu discretamente, mesmo em meio à indignação pública. Apesar do desdém público, o vínculo de Charles e Camila perdurou. Em 2005, a Clarence House anunciou seu noivado. Eles se casaram em uma modesta cerimônia civil, e Camila recebeu o título de Duquesa da Cornualha, e não de Princesa de Gales em respeito à memória de Diana. O casamento deles, após anos de escândalo e tensão, marcou um novo capítulo. Após o falecimento da Rainha Elizabeth II em 2022, Camila foi oficialmente nomeada Rainha Consorte. No início, sua presença causou desconforto entre o público, mas com o tempo, as percepções mudaram. Seu apoio consistente a Charles, seu comportamento discreto e sua dedicação aos deveres reais ajudaram a suavizar a opinião pública. O que antes parecia impensável, uma mulher que antes era insultada se tornar rainha, se tornou uma realidade. A transformação de Camila na instituição real não foi apenas uma questão de tempo para curar as feridas. Foi também uma questão de perseverança. Ela suportou anos de duras manchetes e escrutínio público, mas nunca se afastou. De forma silenciosa e constante, ela se tornou um pilar central da vida de Charles, ficando ao lado dele durante os períodos mais turbulentos da monarquia. Para entender a complexidade emocional de Charles, é preciso examinar sua educação. Nascido na realeza em 1948, Charles estava destinado a ser rei. Sua infância, ao contrário da maioria, foi moldada pela formalidade, pelo escrutínio e pelo isolamento. Sua mãe, a Rainha Elizabeth II, estava sempre ausente para cumprir seus deveres. Seu pai, o príncipe Philip, impunha disciplina e esperava estoicismo. A vida em um colégio interno não aliviou o fardo de Charles. Em Gordonstown, na Escócia, uma escola voltada para a resistência e a dureza, Charles se sentia isolado e deslocado. Ele era sensível e artístico, atraído pela música, literatura e pintura. Qualidades que não se encaixavam no molde de masculinidade real da época. Desde pequeno, Charles foi ensinado a não expressar sua vulnerabilidade. Suas emoções eram frequentemente reprimidas e seu senso de dever ofuscava seus desejos pessoais. Essas experiências formativas provavelmente desempenharam um papel importante em suas escolhas mais tarde na vida, incluindo a decisão de se casar com Diana I, casamento mais motivado pela expectativa pública do que por uma profunda compatibilidade emocional. Ainda hoje, o legado de Diana paira sobre a família real. Seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, deram continuidade à sua missão humanitária. Por meio de trabalhos de caridade e defesa de direitos, eles continuam a honrar seus valores e a honestidade emocional que ela trouxe para a família real. No entanto, sua memória também é um lembrete da rigidez da instituição. Diana desafiou as tradições reais, não por rebeldia, mas por necessidade. Ela exigiu ser vista, não apenas como uma princesa, mas como uma pessoa. Sua abertura em relação à saúde mental, sua rejeição ao comportamento frio da realeza e sua empatia pelos marginalizados da sociedade ajudaram a redefinir o que a realeza poderia significar no mundo moderno. A recente declaração do rei Charles,
proferida com intensidade inesperada, não foi apenas uma declaração pública. Foi o resultado de anos de supressão emocional. As fontes internas do palácio sugerem que, durante seu casamento, Charles sempre confidenciava aos assessores sua frustração com Diana, que, segundo ele, não o respeitava a portas fechadas. Enquanto Diana conquistou o afeto do público, Charles se sentiu incompreendido e marginalizado. Agora, décadas depois, esses sentimentos particulares vieram à tona para o público. A explosão emocional não foi uma simples confissão, foi uma reflexão tardia de uma vida vivida sob imensa pressão, de um homem dividido entre o dever, o escrutínio público e o amor proibido. A franqueza emocional de Charles pode representar uma mudança no tom da monarquia. A vida real não pode mais se basear apenas na tradição e no silêncio. A transparência, a emoção e a autenticidade estão se tornando necessárias para a sobrevivência em uma era moderna. Ainda não se sabe se Camila será totalmente aceita como rainha. Se as escolhas passadas de Charles continuarão a assombrar a coroa, é uma questão em aberto. Mas o que está claro é que a família real, antes presa ao silêncio, agora está encarando seu passado de frente. O conto de fadas já acabou há muito tempo. O que resta é algo mais real, mais humano e talvez mais identificável do que nunca.